Olá, pessoal! Nessa nossa primeira aula de gramática, nós vamos ler uma letra de música do compositor Arnaldo Antunes. A música chama-se Fora de Si. Eu quero que vocês acompanhem os versos comigo e observem como ele se utilizou de recursos gramaticais para nos dar um determinado sentido. Leiam junto comigo e observem. Vamos à letra? Atenção! Eu fico louco, eu fico fora de si. Eu fico assim, eu fica fora de mim. Certamente você, em sua casa, no seu dia a dia, não diria, nossa, hoje eu estou fora de si. Você diria, eu estou fora de mim. A concordância do eu, pronome reto, seria com o mim, pronome oblíquo. Mas o Arnaldo não fez isso. E depois ele fez outra concordância talvez estranha. Eu fica assim. Quando eu leio eu fica, eu penso no ele, é ele quem fica, não eu fica. Muito bem, vocês vão me dizer, não entendi, ele está errando de propósito? Sim, ele está usando recursos gramaticais. Mas para explicar o primeiro verso dessa letra de música, eu fico louco. Observem que ele diz eu fico louco, eu fico fora de si. Ele já está se desdobrando em uma terceira pessoa, quando incluiu no segundo verso o pronome si, que deveria concordar com ele. Depois ele diz eu fico assim. De novo ele incluiu a terceira pessoa, porque o fica concordaria com ele. E aí ele encerra, eu fica fora de mim. Ele criou mesmo essa terceira pessoa a ponto de dizer que o eu é um ente e o ele é outro ser. Ele se desdobrou e explicou o tal do primeiro verso, o eu fico louco. Estranho para você? Mas é assim que se deve ver a gramática. A gramática tem de ser um recurso para você experimentar possibilidades dentro da língua portuguesa e em quaisquer línguas que você vá aprender. Mas é necessário dominar primeiro essa ferramenta para que depois você explore esses recursos. Então você poderia me perguntar, por que eu vou estudar gramática? Aí está o meu conselho, leia na tela. Estudar a gramática é ampliar as possibilidades de expressão. Esse exemplo do Arnaldo serviu então para nós entendermos o que são esses recursos gramaticais. Alguns chamam de licença poética, não importa. Você também pode fazer isso, desde que você conheça a ferramenta e a utilize como um instrumento. Vamos começar então a entender essa ferramenta. A gramática é dividida em várias partes. Uma dessas partes é a sintaxe. Hoje eu vou me preocupar em ver com vocês uma parte da sintaxe, e é assim mesmo que se pronuncia, sintaxe e não sintaxe, como alguns querem, não é? Então, a sintaxe trata de quê? Bom, a sintaxe trata da relação que as palavras possuem dentro de uma oração. Vejam comigo na tela um exemplo de como uma palavra, em situações diferentes, vai ganhar funções diferentes. Eu ganhei uma blusa. Blusa é um substantivo. Todos sabem que nomes de coisas, de seres em geral, chama-se em gramática substantivo. A blusa era nova. A blusa continua sendo nome de algo, continua sendo um substantivo. Mas na relação de blusa com o ganhei e com o eu, a blusa é o objeto da ação verbal. Eu ganhei o quê? Eu ganhei uma blusa. Muito bem. Quando a blusa foi colocada num outro contexto, ela passou a ser o elemento central, o elemento sobre o qual se está falando. Ela passou a ser não mais o objeto que recebe a ação, mas sim o sujeito. Então observem que se a sintaxe estuda as relações das palavras dentro da oração, só é possível chegar a uma conclusão de uma função sintática se nós analisarmos a oração. Você já passou várias vezes pela situação de ter de fazer análise sintática? Eu sei disso e todos têm dificuldades, porque não é para se decorar absolutamente nada. Você tem de pensar o que essa palavra está fazendo aqui nessa oração.
Começando pelo básico, o que é oração? Oração é qualquer enunciado que contenha um verbo. Isso é uma oração. E é importante que você também entenda que nesse primeiro momento de sintaxe, eu não vou dizer que determinada palavra tem determinada função. Eu vou dizer, esse termo exerce tal função. Vejam, é necessário que vocês entendam que palavra é diferente de termo. Vamos ver um exemplo. Leiam comigo o exemplo. A alta dos juros provocou a crise financeira. Se eu perguntasse a vocês quais são os elementos principais dessa oração, sobre o que estamos falando e o que estamos falando, vocês me diriam, estamos falando sobre a alta dos juros. Teríamos um sujeito. E o que estamos falando sobre a alta dos juros? Que essa alta provocou a crise financeira. Teríamos o predicado. Observem, portanto, temos dois termos essenciais, o sujeito e o predicado. Mas o sujeito é formado por 4 palavras. O predicado é formado por 4 palavras. Então, eu não vou me referir, na análise sintática, à palavra isoladamente. Vou me referir aos termos que compõem a oração. É claro que, em alguns momentos, nós vamos ter uma palavra representando um termo, mas não é necessariamente essa a equação. Guardem, portanto, que as partes da oração serão chamadas de termos. Vamos começar por um termo essencial? Vamos começar pelo estudo do sujeito? Eu acho que você já entendeu que sujeito é aquele termo, não é a palavra,